Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa sétima aula ao vivo do quadro Mão na Massa. Esse é o nosso quadro que a gente faz toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, que é realmente onde eu paro para te explicar algo com a mão na massa, na prática, para tu conseguir investir e controlar melhor o teu dinheiro, certo? E se tu caiu aqui de paraquedas, se porventura tu caiu aqui de paraquedas e não sabe como tudo funciona por aqui, deixa eu te explicar exatamente como tudo funciona. Toda quarta-feira, às 5h57 da manhã, e toda sexta-feira às 11 horas da manhã eu dou uma aula ao vivo, 100% gratuita. Para te ensinar o quê? Na quarta-feira a gente foca em trabalhar a mentalidade, aquela que é a base para a construção da riqueza, a base. E na sexta-feira a gente se dedica a colocar a mão na massa, aí realmente para a prática, para aprender técnicas, ferramentas, diferenciações, conceitos que vão nos ajudar a ter mais sucesso no longo prazo, tanto na formação da riqueza quanto nos nossos investimentos, certo? Então essas aulas elas duram em média de 30 a 40 minutos, então o que eu te digo agora? Se tu tomou a decisão, se tu optou por vir para cá e assistir essa aula para aprender realmente qual a diferença entre análise fundamentalista e análise técnica e saber qual é a melhor dessas duas e por que uma é tão superior à outra, o que tu faz? Elimina todas as distrações que tu tem, que possam te tirar a atenção, que possam te tirar o foco agora. Então pega a reserva desses 30 a 40 minutos nesse momento para tu realmente te engrandecer, te desenvolver como pessoa e como investidor, para tu conseguir acelerar na rota até a riqueza, certo? Combinado? Então pega o teu celular, tira as notificações, tira a possibilidade de vir cheio de plim-plim e tu começar a devagar aí para o WhatsApp, para qualquer rede social, certo? Se possível, se estiver na Wi-Fi, coloca no modo avião para nada te atrapalhar. Se tu tá no computador, pega o celular e deixa de lado, certo? Já pega teu material de anotação, porque não adianta nada tu só escutar o que eu vou falar e não tomar nota. Senão vai ser mais um conteúdo que tu vai ouvir e depois tu vai acabar esquecendo. Aí não vale a pena. Concorda comigo, né? Então beleza. Diretamente, sem rodeios, vamos focar no nosso tema que hoje eu vou te explicar exatamente o porquê que a análise técnica é tão superior à análise à análise fundamentalista. Ou seja, por que a análise fundamentalista é melhor na minha visão, certo? Em primeiro lugar, eu quero te dizer que as duas análises dão certo. Eu já vou te explicar, caso tu não saiba, o que são essas tais de análise fundamentalista e análise técnica, tá? Mas a minha visão, as duas dão certo. Os dois métodos de analisar ações dão certo. Só que um método tende a ser muito melhor do que o outro. A análise fundamentalista tende a ser muito melhor do que a análise técnica. Eu vou te mostrar todos os motivos que eu comprovo isso, que eu já vivenciei isso, porque eu já investi por meio desses dois tipos de análise e eu pude realmente comparar e ver o que fazia mais sentido, o que entregava mais lucro, certo? E por que a análise... Primeiro, o que é análise fundamentalista e o que é análise técnica? E tu também pode escutar, pode ouvir por aí, falando sobre análise gráfica. A análise gráfica e a análise técnica é a mesma coisa. Tá? Então, quando a gente vai investir em ações, existem esses dois tipos de análise que a gente pode fazer. Uma pessoa que investe através da análise fundamentalista, ela está focada nos fundamentos de uma empresa, na hora de escolher uma ação para investir o seu próprio dinheiro. Lembrando que uma ação é o quê? Uma parte de todo o capital da empresa. Se eu compro uma ação, eu também viro dono daquela empresa, de uma parte daquela empresa. Então, quem utiliza a análise fundamentalista está focado nos fundamentos da empresa. E essas pessoas acreditam que existe uma discrepância, uma distorção entre o preço de uma ação e o real valor que ela tem. Porque preço é diferente de valor, né? Preço é o que eu pago, o valor é o que eu levo para casa, é totalmente diferente. Imagina só que eu compro um carro, vamos pegar um carro, um Gol 0 km por R$10. O preço é R$10, mas o valor eu sei que é o quê? 30, 40, não sei quanto custa, mas uns 50 mil reais. Então preço e valor são coisas diferentes. E quem investe através da análise fundamentalista foca nos fundamentos da empresa, tá? Foca nos fundamentos da empresa e acredita que existe uma distorção entre preço e valor. E por que existe essa distorção? Porque os fundamentalistas, assim como eu, acreditam que muitos investidores interpretam o mercado, interpretam as notícias, interpretam tudo que é veiculado por aí a respeito do mercado financeiro de forma diferente uns dos outros. Cada um tem uma interpretação diferente, deixa eu comprovar isso. Por exemplo, o Banco Itaú, ele distribui 95% dos lucros dele, tá? Do Banco Itaú, ele distribui 95%
para os acionistas na forma de dividendos, tá? Na forma de proventos, na verdade, que é dividendos e juros sobre capital próprio, todo tipo de provento. Ou seja, o que ele faz? Ele lucrou, em 2018 ele lucrou 26 bilhões de reais. Então 95% desses 26 bilhões, o que ele fez? Ele pegou e entregou para os acionistas. Quem é acionista do banco recebeu uma parte desses 26 bilhões de reais. E aí alguns investidores vão olhar pela seguinte ótica: isso é extremamente positivo, porque é uma empresa que valoriza o acionista. É uma empresa que realmente distribui o lucro para quem é dono da empresa. Faz total sentido. Agora, outras pessoas vão olhar para a mesma situação e vão pensar o seguinte: isso vai dar problema no futuro. Sabe por quê? Porque se a empresa está distribuindo 95% dos dividendos, dos lucros, na forma de dividendos, se ela está simplesmente pegando todo o lucro e entregando para os donos, isso significa que ela não está investindo nela mesma e ela não vai crescer no longo prazo. Então ela vai acabar ficando parada no tempo. E isso vai ser ruim para a empresa. Então, sob a ótica da mesma situação, tá? Tem duas visões totalmente opostas, totalmente diferentes. Outra ação que está mais queridinha, mais movimentada no momento agora, Via Varejo, a VEVAR 3. Essa Via Varejo, o controlador, o antigo controlador, o Cassino, ele acabou vendendo toda a sua participação na empresa. Então imagina só, quem é o controlador? É o cara que detém mais ações da empresa. Quando esse cara anunciou que ele queria se desfazer das suas ações da Via Varejo, algumas pessoas olharam e disseram: nossa, isso vai ser muito positivo. Por quê? Porque vai ter mais ações disponíveis no mercado, vai aumentar a liquidez dessas ações. Ou seja, vai ter mais ações sendo negociadas e isso tende a fazer com que mais pessoas possam comprar e vender ações. Isso é positivo. Outras pessoas olharam com outros olhos e pensaram o seguinte: cara, se o controlador, o cara que detém mais ações da empresa, está vendendo a participação dele, quer dizer que vai vir alguma bomba por aí, algo tá errado lá dentro que a gente não está sabendo, isso é extremamente positivo, eu vou sair fora. E realmente a maioria do mercado acreditou exatamente nisso. Acreditou que haveria um problema aí, e essas pessoas saíram, se desfizeram do seu investimento. Isso foi o que aconteceu e levou o preço das ações lá para baixo. Realmente levou o preço das ações lá para baixo nos últimos meses. Só que agora a gente está vendo uma situação oposta. A gente está vendo que está acontecendo uma elevação gigantesca dos preços da Via Varejo, tendo em vista quem comprou essas ações do controlador e as medidas que ele já está tomando a partir de agora. Certo? Deixa eu organizar uma coisinha aqui para mostrar para vocês que vai ficar bem legal. Aqui, beleza. O negócio é ao vivo, gente, é ao vivo. Então vamos lá. A gente já sabe o que é a premissa fundamentalista, o que alguém que faz análise fundamentalista faz, qual o racional, qual o pensamento dele. Beleza. Agora, qual é o pensamento do cara que faz análise técnica? Daquela pessoa que faz análise gráfica. Análise técnica, análise gráfica é a mesma coisa. Essas pessoas acreditam, são chamados de grafistas também, ou traders, tudo bem. Essas pessoas acreditam que toda informação disponível em circulação no mercado está embutida no preço, ou seja, não existe nenhum tipo de distorção entre preço e valor. Ou seja, as pessoas acreditam que toda a informação disponível está no preço, então não faz sentido. Por quê? Porque, na verdade, o Gol, que eu te falei, 0 km, ele não vai estar sendo vendido por 10 reais, que ele vai estar sendo vendido a 40 mil, que é o preço justo dele. O preço e o valor são iguais. Então, eles aproveitam e analisam o quê? Estatisticamente, eles analisam qual o direcionamento que os preços daquela ação estão tomando. E a partir daí, essas pessoas analisam tendências. Se são tendências de alta ou de baixa, com base nos desenhos que o gráfico faz. E simplesmente assim, com base no desenho que o gráfico faz. Geralmente, as pessoas com análise fundamentalista, elas têm um foco mais para o longo prazo. E quem investe através da análise técnica, análise gráfica, tem um foco maior para o curto prazo. Por quê? Lembra? Por que o grafista investe com foco no curto prazo? Porque ele acredita que o preço e o valor são a mesma coisa, então ele quer se aproveitar de tendências momentâneas. Então ele foca mais no curto prazo. E o analista fundamentalista, o que ele faz? Ele foca para o longo prazo, porque ele sabe que os preços muitas vezes eles caem por algum motivo que a gente não sabe o porquê. Talvez é porque um fundo de investimento resolveu vender uma parte do dinheiro que tinha investido numa ação e como ele é muito grande, acabou derrubando os preços. Ele sabe que são situações aleatórias que definem os preços no curto prazo. Então ele foca no longo prazo, ele foca no fundamento, porque ele está enxergando algo que talvez outras pessoas não estejam enxergando hoje.
Ou talvez ele esteja interpretando errado mesmo, ele vai errar nessa e vai acertar em outras várias situações, certo? Mas geralmente tem essa tendência. O analista fundamentalista foca mais no longo prazo e o analista técnico, analista gráfico, foca mais no curto prazo, certo? E a análise gráfica ela dá certo, a análise fundamentalista também dá certo. E por que as duas dão certo? A análise fundamentalista eu vou separar para te explicar ela daqui a pouquinho, mas a análise gráfica tem muita gente que combate. Eu não sou o cara que vai colocar terrorismo aqui e dizer para escolher a análise fundamentalista porque é a melhor e ponto final, que a análise técnica não dá certo. Dá certo. Mais ou menos cerca de 5% dos traders, que são os grafistas, que compram e vendem ações todo dia, visam a especulação do mercado, encontrar tendências para conseguir lucrar com isso, 5% deles têm sucesso ao investir. 5%, os outros 95% não. Mas isso dá certo. Por quê? Quem inventou essa teoria da análise técnica, da análise gráfica, foi um cara chamado Charles Dow. Tudo começou com a teoria de Dow, que basicamente é essa teoria que embasa toda essa questão da estatística e da formação de tendência nos preços. Então, quando uma determinada ação tem os preços fazendo um tal desenho gráfico, isso significa que ela pode chegar até tal preço. Se fizer um outro desenho gráfico, se o preço se elevou, depois caiu muito, depois elevou, depois caiu um pouquinho, se fizer esse tal desenho lá no gráfico, tem uma tendência de tal coisa. Ele criou essa teoria de Dow, tá? Que é a base da análise técnica, e muitas pessoas, milhões de pessoas usam isso, certo? Como milhões de pessoas usam isso, com certeza esse fato de muita gente já usar vai fazer com que dê certo. Por quê? Imagina só que o gráfico ele fez um desenho que é o seguinte, ele subiu o preço de uma ação, o gráfico do preço da ação, tá? O preço da ação do Itaú subiu até esse patamar, caiu aqui e aí subiu de novo. Quando ele cruzou naquele topo anterior, segundo a teoria de Dow, confirma uma tendência de alta. E aí quando bater exatamente naquele ponto ali, o que todo o pessoal que investe conforme a análise técnica vai fazer? Eles vão comprar. Vão acabar comprando, porque está confirmando uma tendência de alta. E aí os preços vão se elevar de novo. Vai chegar um momento que vai ter gente que vai ficar com medo. Poxa, está subindo demais, isso eu vou colocar uma parte do lucro no bolso. E aí essas pessoas começam a vender e começa a cair um pouquinho. Começa a cair mais gente vendendo. Opa, peraí, vamos colocar o lucro no bolso. Chega até um certo patamar que para de cair. Tem gente que já pensa, parei, caiu demais, vamos começar a comprar porque daqui a pouco isso aí vai voltar a subir. E aí vem uma nova alta. Até que chega um momento que, e assim por diante. Vocês entenderam a jogada, entenderam o esquema? Por que dá certo? Porque tem muita gente fazendo a mesma coisa e seguindo os mesmos princípios. Se tem muita gente seguindo os mesmos princípios, tem muita gente fazendo o que todo mundo está fazendo. Então é por isso que sim, dá certo. E por que só 5% das pessoas que fazem day trade, que são grafistas, que investem conforme a análise técnica, a análise gráfica dão certo? Por que 95% dá errado? Principalmente porque não tem controle emocional. Principalmente porque o psicológico é afetado na hora de investir, as pessoas não agem de forma racional, respeitando ali os padrões. Elas começam a comprar antes da hora, começam a vender antes da hora. Quando tem um prejuízo que não é o que a tendência apontava, se a tendência apontava para cima e a ação começa a cair, o que as pessoas fazem? Não, vou confiar na tendência, confia na técnica, fica lá. E aí vai caindo e a pessoa não se desfaz. Ela não quer aceitar o lucro. São vários vieses que fazem os analistas gráficos se darem mal e esses vieses também são possíveis de ocorrer com os analistas fundamentalistas, aquelas pessoas que investem em ações com foco no longo prazo e fazem um outro tipo de análise, que é a análise fundamentalista. Eu já fiz uma live, eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição desse vídeo o link dessa aula ao vivo que eu dei mostrando quais os exatos indicadores que eu uso para analisar uma ação para investir o meu próprio dinheiro. Nessa aula eu analisei 3 ações e numa aula seguinte, numa aula posterior, acredito que tenha sido umas 3 aulas após, eu também vou deixar o link aqui embaixo, eu comprei na prática uma dessas ações que eu analisei. Eu poderia ter comprado com menos de 20 reais, eu até mostro exatamente como investir em ações com pouco dinheiro nesse vídeo, mas eu coloquei lá R$1.000, eu investi R$1.000 do meu próprio dinheiro numa dessas ações, que eu fiz a análise e mostrei os exatos indicadores, os exatos fundamentos que eu analisei, e explico cada um deles, o que é e como a gente pode fazer essa análise e até eu ancoro. Eu mostro exatamente quando o indicador chega em tal patamar eu não gosto. Quando ele chega em tal patamar eu começo a olhar. Eu dou vários detalhes. Depois dessa aula aqui eu vou deixar no box de descrição desse vídeo, certo? Então as duas dão certo. Só que
existe uma maneira da gente conseguir, uma das maneiras da gente conseguir identificar qual é que dá mais certo, que é uma pergunta que eu vou te fazer agora. Pega a lista das 10 pessoas mais ricas do mundo, na Forbes, na Fortune, em qualquer revista que tenha esse ranking. Encontra lá para mim, tenta encontrar um investidor que foca nos fundamentos das empresas e tenta encontrar um investidor que é trader, que é grafista. O que tu encontra lá? O terceiro homem mais rico do mundo, Warren Buffett, ele é o conhecido como o maior investidor de todos os tempos. Ele investe com base na análise fundamentalista há muitos anos, há vários anos, há mais de 40 anos, certo? Então, ele é um caso que a gente encontra. Agora, se eu for tentar encontrar um trader, um grafista, não existe. Ele não está entre os 10 mais ricos. Aí já começa a me dar um sinal que existe uma assimetria. Existe algo que é melhor e algo que é pior. Por quê? Porque existem vários investidores. Se eu for pegar a lista dos 10 mais ricos da Forbes, 10 mais ricos do mundo, eu vejo que existem vários investidores. Praticamente todos que estão ali, eles também investem em ações com foco nas empresas, com foco no longo prazo, certo? Até porque a maioria deles tem uma empresa própria. Ou seja, no momento que eu tenho uma empresa própria, eu estou investindo na minha própria empresa, porque ele tem uma parte relevante do capital ali, certo? Mas grafistas, traders, é difícil a gente encontrar. Eu não conheço nenhum que esteja na lista dos 10 ou dos 100 mais ricos do mundo. Somente investidores que investem conforme análise técnica e têm uma visão mais focada no longo prazo. E essa é um primeiro ponto de atenção que a gente tem que ter, que a gente começa a identificar que tem alguma coisa errada aí, que alguma coisa faz mais sentido do que a outra, certo? E por que acontecem tantos erros assim na análise técnica, na análise gráfica, e a culpa não é da análise, a culpa é dos investidores? Porque a análise gráfica, a análise técnica aponta tendências, não define tendências. Ou seja, se eu estou olhando um gráfico, eu olho os desenhos que o gráfico faz, aquilo aponta uma tendência. Não confirma, não define que algo vai acontecer, que o preço da ação vai realmente subir, que o preço da ação vai realmente cair. E muitos investidores, principalmente os que estão iniciando a jornada nos investimentos em ações, eles acreditam que aquilo ali é uma verdade nua e crua. Que se fizer tal desenho gráfico, vai confirmar e vai subir ou que vai cair, e eles entram rachando, pegam muito dinheiro, não diversificam bem e acabam se expondo demais. Se expondo demais a um cenário que é incerto. Porque aponta uma tendência e não define para onde os preços vão. Né? E uma outra pergunta que fica, por que os preços mudam todo dia? Por que o preço de uma ação está toda hora variando, muda todo dia? Simplesmente porque a gente não sabe. Ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe. Sempre que uma ação sobe ou cai, começa um monte de gente perguntar, tu viu que a ação tal caiu 5% hoje, por que será que aconteceu? Aí daqui a pouco vem alguém dizendo, não, isso aconteceu porque a empresa soltou um fato relevante, disse que ia mudar a estratégia para esse segundo semestre de 2019. Só que na verdade pode ser que simplesmente o fundo de investimento grande, que tinha muito dinheiro naquela ação, naquela empresa, ele decidiu vender uma boa parte das suas ações, porque ela já tinha subido bem, ele queria colocar o lucro no bolso, continua gostando da empresa, mas ele decidiu vender uma parte. Como ele é muito grande, tem muito dinheiro investido, ele estava querendo vender muitas ações e não tinha tanta demanda para comprar e simplesmente o preço caiu. Ou às vezes quando uma ação sobe 100%, uma ação de pequena empresa, a gente fica pensando, meu Deus, subiu tanto, eu vou ter que colocar meu dinheiro lá. Só que pode ser que tenha subido só porque, de novo, um fundo de investimento grande, ele decidiu comprar aquela ação, investir naquela ação. Porque ele achou ela muito barata. Como ele tinha uma demanda muito forte de compra e pouca gente vendendo, simplesmente o preço teve que se elevar para ele conseguir comprar tudo, certo? Então a gente muitas vezes quer achar essa causa e efeito. Isso não tem como achar, não tem como encontrar. Simplesmente o preço cai e sobe de forma aleatória todo dia. Por isso que o foco mais ideal é o foco no fundamento. É eu tentar encontrar, ver se o preço de uma ação ela realmente faz sentido em relação ao lucro que aquela empresa gera. Em relação ao tamanho do patrimônio daquela empresa, que são esses indicadores que eu te comentei que tem numa outra aula ao vivo que eu vou deixar aqui no box de descrição desse vídeo. Então a gente não tem controle sobre isso. Já existiram vários casos de que preços de ações caíram ou subiram demais por erros de operadores de mercado na hora de comprar ou vender uma ação. Imagina lá que tem um fundo de investimento que tem 500 milhões, que tem 1 bilhão, e o cara clica um botão errado. Ele comprou as ações de uma empresa errada.
ou ele comprou a quantidade diferente, ele queria comprar 300 mil ações, ele acabou comprando 3 milhões de ações, isso fez com que o preço se elevasse demais, entende? Existem umas distorções muito grandes, existem muitos robôs de investimento hoje no mercado, e quando um robô de investimento ele tem parâmetros, certo? Então, digamos, se eu definir um parâmetro para o meu robô de investimento, que se uma ação cair, determinada ação lá, se ela cair 2%, eu vou entrar comprando, tá? Ou melhor, se cair 2%, que a maioria do pessoal faz, é ter um stop, uma ordem de stop, que é o quê? Se uma ação cair um determinado nível, eu simplesmente pego e vendo a minha ação também. Se uma ação subir até determinado nível, se ela subir um pouquinho, eu vou lá e compro porque confirmou a tendência de alta. Imagina só que uma ação caia 2% e o robô estava programado para vender todas as ações de um fundo de investimento se aquela ação batesse naquele valor lá, caindo 2%. Aí o que acontece? O robô ele vai lá e vai vender a preço de mercado, ao preço de negociação que está disponível lá. Ele vende as ações e faz cair mais 0,5%. E aí tem um outro robô que está configurado para, se caísse 2,5%, ele vender as ações do outro fundo de investimento. Ele vai lá e vende, aí cai 3%. E aí vai escalonando esse negócio. E do nada chega e cai 10% o preço de uma ação, a gente quer achar o porquê. Muitas vezes no curto prazo não tem como encontrar o porquê. No curto prazo, os preços das ações são dominados pela aleatoriedade. E a gente acaba não entendendo isso, que é achar o porquê de tudo. Só que a gente quer ter o controle de coisas que a gente não tem como ter o controle. Então o que a gente tem que fazer é aceitar. Aceita que os preços variam no curto prazo e foca lá no teu fundamento. Foca no longo prazo, foca na análise que tu fez. Um outro ponto que a gente pode colocar essa dualidade, qual que é melhor? Análise fundamentalista ou análise técnica? Pensa o seguinte, o que impera? Na hora que eu coloco as duas, lado a lado, o que impera? Qual que se sobrepõe? Qual que manda em qual? Imagina o seguinte, a ação da Petrobras estava apontando uma tendência de alta magnífica antes da greve dos caminhoneiros. Magnífica. Estava subindo muito, a ação lá em 2016 estava sendo negociada a R$4, ela já estava em 20 e poucos reais, e isso apontava mais alta. Apontava que ia para 30 e poucos reais, conforme a análise técnica. Só que chegou a greve dos caminhoneiros. Chegou a greve dos caminhoneiros e veio aquela bomba, aquela notícia que foi uma surpresa para todo mundo. Foi uma surpresa para muita gente, certo? E naquele momento a ação despencou, em um intervalo de um mês, 50% do seu valor. Ou seja, quem se sobrepõe aí é o fundamento ou é a tendência? O que se sobrepõe é o fundamento, por isso que faz mais sentido a gente dar mais atenção e investir conforme a análise fundamentalista, porque é isso que impera, é isso que manda. Nenhuma tendência resiste a uma greve dos caminhoneiros, nenhuma tendência resiste a um impeachment, todas as ações estavam com tendência de queda antes do impeachment. Foi anunciado o impeachment, o mercado gostou da notícia e começou a comprar ações. Esquece a tendência, porque algo mudou, tem algo de diferente aí, tem um sinal diferente apontando. Chega de ruído, agora tem um sinal diferente. Nenhuma tendência vai resistir a um Joesley Day, um vazamento como foi o vazamento do Joesley Batista e do ex-presidente Temer. Um negócio tão impactante interfere no mercado, não importa a tendência que estava até aquele momento. Nenhuma tendência resiste à divulgação de um resultado de uma empresa, de um resultado financeiro de uma empresa totalmente diferente do que o mercado esperava. Se apontava lucro, a empresa teve um prejuízo tremendo, estava com tendência de alta, na hora vai começar a cair. Isso é certo, porque o fundamento mudou, as coisas mudaram, os sinais foram diferentes. Nenhuma tendência resiste a uma mudança de legislação relacionada a algum setor. Então imagina que está investindo no setor elétrico, numa empresa que está em tendência de alta, extrema tendência de alta. Só que mudou uma legislação que vai afetar muito a empresa. O reajuste das tarifas vai ser muito menor que a inflação, por exemplo. E a empresa vai ter os custos elevados e vai ter a receita elevada em uma velocidade menor do que a dos custos, ou seja, ela vai lucrar menos. Não adianta, se estava em tendência de alta, isso vai acabar, porque o preço da ação vai começar a cair, porque as coisas mudaram. Então o que se sobrepõe? É o fundamento se sobrepõe em relação à tendência. E a partir de agora eu já te apresentei vários argumentos pelos quais tu já consegue identificar que a análise fundamentalista é muito superior à análise técnica, mas eu tenho mais alguns outros vários argumentos que eu vou te mostrar, 7 mais precisamente agora, para deixar isso ainda mais palpável, ainda mais fácil de entender por que a análise fundamentalista é tão superior à análise técnica. Vamos lá. O primeiro, a gente tem que ter em mente, né? Aquela premissa de que, geralmente, quem investe conforme análise fundamentalista, quem investe conforme análise técnica, tem uma tendência maior de investir com foco no curto prazo, em movimentações de curto prazo. Quem investe
com foco na análise fundamentalista tem mais um horizonte de longo prazo, mais um foco de longo prazo, certo? Então, a primeira desvantagem da análise técnica, de todas que eu vou ter que falar aqui em relação à análise fundamentalista, é o seguinte: quem investe com base na análise técnica muitas vezes tem uma falsa sensação de controle das coisas. Por quê? Porque muitos investidores, principalmente os de primeira viagem, eles acreditam que o gráfico ele aponta para onde o preço de uma ação vai. Só que na verdade eles acreditam que define, só que na verdade só aponta. Então muita gente entra com muito dinheiro é relativo, né? Muito dinheiro em relação ao que a pessoa tem. Pega tudo que ela tem ou pega metade do que ela tem e investe só numa ação porque ela acredita que aquela tendência vai fazer o preço da ação subir e não tem dúvidas. Então essa falsa sensação de controle que é gerada faz com que muita gente perca dinheiro, quebre e depois saia por aí falando que Bolsa de Valores é cassino, que é aposta e que é só pra gente que tem informação privilegiada. Essa é a primeira desvantagem. A segunda desvantagem é em relação aos custos de corretagem. O que é isso? Quando a gente vai investir numa ação, quando a gente vai comprar ou vender uma ação, a gente tem que pagar uma taxa que se chama taxa de corretagem. Tá? Algumas corretoras isentam, mas as corretoras que têm os sistemas mais estáveis, que têm os melhores sistemas para aqueles investidores que gostam de operar, de comprar e vender suas ações pro curto prazo, elas cobram sim taxa de corretagem. As que não cobram hoje, elas têm sim uns sistemas um pouco mais instáveis. São suficientes para quem tem o foco no longo prazo, mas para quem tem o foco no curto prazo, algumas vezes enfrentam alguns problemas, certo? Então existe essa taxa de corretagem que é um valor geralmente fixo que a gente paga, o investidor paga para cada ordem de compra ou de venda. Então digamos que eu quero comprar a ação do Itaú. Quando eu mandar a ordem de compra e efetivar a compra de qualquer quantidade, não importa a quantidade de ações, da quantidade de ações que eu defini do Itaú, eu vou ter que pagar um valor que pode ser entre 10, 15, 20 reais. As maiores corretoras do Brasil hoje, elas cobram entre 15 e 20 reais, só para eu confirmar a compra. Quando eu for vender aquela ação, eu tenho que pagar de novo essa taxa, mais 10, 15 ou 20 reais. Então só nessas negociações eu já posso perder uns 40 reais, já posso deixar na mesa uns 40 reais. Imagina se todo dia eu compro e vendo 10 vezes uma ação ou várias outras ações. Se eu faço 10 operações por dia a 20 reais, são 200 reais que eu gasto por dia para eu conseguir realmente investir. Então o lucro da gente é muito corroído quando a gente faz várias operações. Por isso que faz muito sentido a gente investir com foco no longo prazo. Porque eu compro uma ação, primeiro, eu não preciso de um sistema ultra estável que vai me cobrar muito caro. Esse é o primeiro ponto, tá? Então eu posso escolher alternativas de corretoras que tenham uma taxa de corretagem menor. Segundo ponto, se eu compro ações uma vez por mês, se eu vendo ações uma vez por mês, e talvez seja até mais passado que isso, eu pago uma vez por mês essa taxa de corretagem, eu não pago 10 vezes por dia. Então eu não tenho esse efeito de que o meu lucro está sendo corroído pelas taxas que eu tenho que pagar. Além da taxa de corretagem, tem taxa de custódia e outras taxas relacionadas que ambos pagam. O principal é a taxa de corretagem. Terceira desvantagem gigantesca quando as pessoas investem conforme análise técnica e tem esse viés mais a curto prazo. O que é? Quando a gente investe em ações, quando a pessoa física investe em ações diretamente e se ela controla o quanto ela vende por mês em ações, ela pode ficar totalmente isenta de pagar imposto de renda sobre o lucro dessas ações. Como que acontece? Imagina só, eu sou investidor de ações, tá? Se eu vender, isso é legislação, isso é amparado por lei, totalmente legal. Se eu vender até 20 mil reais em ações por mês, eu sou totalmente isento de pagar imposto de renda sobre o lucro das minhas ações. Agora, se eu estou toda hora comprando e vendendo ações e eu vender um volume de dinheiro maior do que 20 mil reais, eu tenho que pagar 15% de imposto de renda se eu fiz uma operação chamada swing trade, que é o quê? Comprar uma ação num dia e vender em outro dia diferente, ou eu tenho que pagar 20% do lucro de imposto de renda se eu fizer day trade, que é o quê? Eu comprar e vender ações em um mesmo dia. Ou seja, quem investe com mais foco em curto prazo, não controla esse limite de isenção de imposto de renda, tem o seu lucro reduzido em 15% a 20%. Ou seja, o leão vai abocanhar 1/5 de todo o teu lucro. Divide teu lucro em 5, uma parte tu vai jogar fora porque tu não fez esse controle de realmente controlar
a quantidade, o valor de venda de ações. Ah, mas 20 mil reais é muito dinheiro. E pensa, gente, foca comigo. O limite de isenção é vendas de 20 mil reais, não é lucro de 20 mil reais. Então, digamos que tu comprou ações do Itaú, a gente está falando só do Itaú hoje aqui. Ações do Itaú tá a 15 mil reais. E aí, passou um ano, e tu resolveu vender aquelas mesmas ações, só que agora elas estão custando 20 mil reais e 100 centavos. Esse é o preço delas hoje. Se tu vender todas juntas, tu vai ter que pagar 15% de imposto de renda. Isso por quê? Porque tu comprou num dia e vendeu num dia diferente, como ultrapassou os 20 mil em vendas, embora o teu lucro tenha sido 5.100, tu ultrapassou 20 mil em vendas. Aí tu tem que pagar o quê? 15% do lucro dos 5.100 de imposto de renda. Se tu fez essa negociação no mesmo dia, imagina só que tu comprou 19 mil reais em ações em um dia e no mesmo dia o mercado teve uma alta de 10%. De 10%. E agora, no fim do dia, as ações valem mais do que 20 mil reais e tu quer vender todas elas. Se tu vender no mesmo dia, tá? Por mais que seja mais de 20 mil reais ou menos, independente do valor, tu vai ter que pagar 20% de imposto de renda. Porque essa regra da isenção de imposto de renda vale só para swing trade. Só para quando eu compro e vendo uma ação em dias diferentes. Quando eu compro e vendo uma ação no mesmo dia, não importa o valor de compra ou o valor de venda, eu sempre tenho que pagar 20% de imposto de renda. Ou seja, primeiro ponto, eu tenho duas desvantagens aí somadas. O primeiro, se eu compro uma ação e vendo em dias diferentes, eu tenho a possibilidade de não pagar imposto de renda. Se eu controlo o limite de vendas até 20 mil reais por mês, o que acontece? Eu fico isento de imposto de renda. Se eu ultrapasso esse limite de venda de 20 mil reais por mês, o que acontece? Eu tenho que pagar 15% de imposto de renda. Agora, se eu faço day trade, se eu compro e vendo ações no mesmo dia, o que acontece? Eu tenho que sempre, independentemente do valor, sempre ter que pagar 20% do lucro de imposto de renda. Não existe essa regra de isenção de 20 mil reais para o caso do day trade, certo? Então eu tenho essa dupla negativa, essa situação que é duplamente negativa para mim. Quando eu, em relacionado ao imposto de renda, quando eu escolho análise técnica e tenho um viés mais de curto prazo para vender ações. E aí tu pode pensar, 20 mil reais é bastante, é mais do que o dinheiro que eu tenho para investir hoje, então para mim não vai ter problema, vou fazer análise técnica. Pensa comigo, se tu tiver mil reais, e por 21 dias, o mês tem 22 dias úteis, tá? Um dia tu resolveu não investir, mas por 21 dias o que tu fez? Tu comprou R$1.000 em ações e vendeu R$1.000. Comprou R$1.000, vendeu R$1.000. Fez uma operação só por dia. Geralmente os grafistas fazem dezenas de operações por dia. Se tu fez uma operação por dia, cada operação de venda de R$1.000 já vai bater R$21.000 no fim do mês. Então é muito fácil extrapolar esse limite. Além disso, tem que ficar toda hora tendo controle. Se tu paga imposto de renda com ações, sobre o lucro de ações, toda hora tem que estar gerando DARF, toda hora tu tem que estar atualizando um controle ali para tu não te perder. O meu foco de investimento é renda passiva. E é o próximo aspecto que a gente vai entrar aqui. Renda passiva. Eu não quero ter que estar trabalhando um monte para ganhar dinheiro. Eu prefiro ganhar dinheiro sem precisar trabalhar muito. Isso é renda passiva. Renda ativa é quando eu fico trabalhando, quando eu fico especulando, nesse caso. Quando eu fico comprando e vendendo ações toda hora, usando o meu tempo para ganhar dinheiro. O meu foco está em liberdade. O meu foco está na renda passiva. O meu foco está em focar no fundamento, focar na análise fundamentalista porque ela me dá retorno no longo prazo. Eu não vou perder tempo todo dia investindo em ações para conseguir ter um lucrinho ali que nenhum bilionário chegou na lista dos 10 mais ricos do mundo ou dos 100 mais ricos do mundo sendo trader, através do day trade, certo? Eu já tenho essa constatação. Eu não vou ficar perdendo tempo fazendo isso. Eu prefiro investir com foco em renda passiva, de forma que eu esteja na praia, esteja com meus filhos, esteja com a minha esposa, esteja no hospital internado porque aconteceu algum problema comigo, eu esteja viajando e eu estou ganhando dinheiro. Eu não preciso estar lá todo dia lutando por isso. Por quê? O cara que ganha dinheiro conforme a renda ativa nos investimentos em ações, quem faz day trade, ele depende de trabalhar para ganhar o seu dinheiro. Geralmente essas pessoas têm metas diárias de lucro. Então, um dia que eu não trabalho, é menos dinheiro que entra. O cara que investe com um foco na análise fundamentalista, ele não tem esse problema, porque ele não precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Ele tem outras formas de ganhar dinheiro, conforme a análise que ele faz, conforme o foco dele. E, digo mais, ele tem várias vantagens. Já te mostrei uma aqui, duas, que é taxa de corretagem e imposto de renda. Tem várias vantagens, o que tende a fazer com que ele lucre muito mais dinheiro, investindo com um foco na análise fundamentalista. O tempo é limitado.
Chegou um momento que tu investe e tu opera em ações, tu compra e vende ações 24 horas por dia sem dormir, acabou, é 24 horas que tem no dia. Então tu vai ter um limite de faturamento, um limite de lucro ali. Quando eu invisto com foco para o longo prazo, a variável tempo não importa. Isso não importa para mim, porque eu não preciso trabalhar para ganhar o dinheiro. Esse é o quarto aspecto pelo qual eu realmente acredito, tenho certeza, na verdade, que a análise fundamentalista se sobrepõe sim à análise técnica, tão superior à análise técnica. Um quinto argumento, muito forte também, é que quando a gente investe em ações existem duas maneiras da gente ganhar, existem mais maneiras, mas principalmente duas da gente ganhar dinheiro investindo em ações. Uma delas é eu comprando através do ganho de capital, que se chama. Eu compro a ação por um preço e posteriormente eu vendo por um preço superior. Se eu executei isso, eu tenho um ganho de capital. Eu comprei uma ação por R$10, vendi por R$15, eu tive um ganho de capital de R$5. Beleza. Uma outra maneira é através da distribuição de proventos. O que são proventos? São os lucros da empresa. Então, eu te comentei no início dessa aula sobre o Itaú, que o Itaú distribui 95% de todo o lucro dele. Todo o lucro dele. Então, se sou acionista do Itaú, eu vou receber uma parte dos lucros da empresa. 95% do lucro da empresa vai ser dividido entre todos os acionistas, proporcionalmente à quantidade de ações que cada um tem, e essa é mais uma maneira de eu ganhar dinheiro. Isso pode ser através de dividendos, isso pode ser através de juros sobre capital próprio, os dividendos são isentos do imposto de renda. Os juros sobre capital próprio, a gente paga imposto de renda, isso é tudo automático. Só que a empresa, ela tem um desconto na hora dela pagar imposto de renda. Isso faz com que sobre mais lucro para ser dividido depois. Na prática é a mesma coisa. Eu vou receber os proventos. Eu posso receber proventos de bonificação, que é o quê? A Itaúsa, que é a holding, que é a dona do Itaú, faz muito isso. Praticamente todo ano, se não todo ano, ela pega e entrega 10% de ações a mais para todo mundo que é acionista. Vários anos isso já aconteceu comigo, inclusive porque eu sou acionista da Itaúsa. Isso não é recomendação de investimento, mas é um fato concretizado, é algo que aconteceram durante vários anos. Então, se eu tinha 100 ações, a empresa foi lá e me deu mais 10 ações. Quem faz análise técnica, análise gráfica, quem foca no curto prazo, está toda hora comprando e vendendo ações. Então, essa pessoa não vai ter o direito de receber os lucros, receber os proventos, receber as bonificações, porque ela está toda hora comprando e vendendo ações. Ela não pegou o dinheiro, investiu na empresa e deixou ela parada. Porque só essas pessoas que vão conseguir receber essa parte dos lucros. Essas que são as investidoras, que são sócias, que são donas também da empresa. Quem faz o day trade está toda hora comprando e vendendo ações e não está nem ligado nos proventos e nos dividendos, certo? Então tem mais essa desvantagem. Por quê? Porque para eu ter direito a receber proventos de qualquer nível, seja dividendo, juros sobre capital próprio, seja bonificação, eu tenho que ter ação e segurar ela por um determinado tempo. Eu tenho que ter ação em um determinado dia. E uma aula ao vivo a gente inclusive pode fazer especificamente para explicar sobre isso, como funcionam os proventos, como funcionam os dividendos. Se tu curtiu essa ideia, se tu acha interessante, tu quer saber mais sobre isso e quer uma aula especificamente sobre isso, deixa nos comentários aqui embaixo para eu entender e para ver se realmente essa é uma necessidade tua, certo? Quem sabe a gente faz uma aula só disso, exclusivamente em relação a isso. Então, quinta desvantagem é que não tem direito ao recebimento de proventos, certo? Sexta desvantagem é essa questão do aspecto emocional e psicológico. Eu, quando testei investir conforme análise técnica, para mim foi dolorido. Por quê? Porque eu estava focado em algo que eu não tinha controle. Eu estava focado simplesmente num desenho que o gráfico estava fazendo, numa tendência que no outro dia podia surgir uma notícia no mercado que mudaria tudo, absolutamente tudo, e a ação poderia despencar. Eu estava muito concentrado em uma coisa só. Então, a pressão psicológica pra gente é complicado. Por isso que poucas pessoas dão certo no day trade, porque tem que ter um psicológico muito forte, um controle de risco, um manejo de risco ali muito forte. Porque tu tá toda hora comprando e vendendo ações. Tu tá toda hora, meu Deus, eu devia ter feito isso. Eu devia ter feito aquilo. Tu tá muito concentrado naquele negócio. E tu vendo aquelas luzinhas piscando para cima e para baixo, e sobe o preço e cai o preço, começa aquilo te dar uma angústia, porque tu vê uma ação subindo que tu não comprou antes, aí tu vê uma que tu comprou e agora tá caindo, aí começa a dar um desespero. O aspecto emocional psicológico é muito forte e essa é uma grande desvantagem, porque tu tá toda hora em contato com as ações.
E eu, como invisto hoje conforme análise fundamentalista, com foco no longo prazo, eu fico sem olhar as minhas ações por 15 dias, por um mês, porque o meu foco está lá na frente. O meu foco não está no aqui e agora. Eu sei que o que acontece agora é a aleatoriedade de curto prazo. Eu sei que é ruído, que não é sinal. Então eu não estou concentrado nisso. Eu estou concentrado lá na frente. Se uma ação cai, eu já começo a ficar feliz, porque eu posso comprar aquela empresa com desconto, em liquidação. Eu não estou com tanto dinheiro, eu estou bem diversificado. É uma outra forma, é uma outra vida, gente. Quem passou por isso sabe. É uma outra vida a gente investir com foco no longo prazo, tendo mais lucro, pagando menos taxas, menos impostos e ficando muito mais tranquilo, tendo mais tempo livre. E aí tu pode me dizer assim, ah não, peraí. Tu me falou que o aspecto emocional, psicológico, só 5% dos três ganham dinheiro, mas os preços mudam a todo momento, beleza. Só que os fundamentos não mudam. Isso é real, isso acontece. E só vem a colaborar com o que eu te falei até aqui. O que acontece? O preço de uma ação ele sobe e cai a todo momento, certo? Só que o que muda na empresa de fato? O preço de uma ação durante um dia pode variar 2%, 3%, 5%. Só que na empresa não mudou nada. Ela está com os mesmos objetivos de antes, ela tem o mesmo foco de antes, ela não mudou nada lá dentro. Uma empresa, ela muda o planejamento estratégico de anos em anos. Ela planeja no mínimo o seu próximo trimestre. Será que faz sentido eu ficar comprando e vendendo ação todo dia? Se a empresa não muda nada? Se o lucro não mudou nada? O último lucro anunciado é o mesmo faz 3 meses. Como é que não faz sentido toda essa mudança de preço no curto prazo? Eu tenho que ter noção e tenho que ter em mente que isso é realmente aleatoriedade de curto prazo. É só aleatoriedade de curto prazo e coisas que eu não tenho controle. E eu prefiro focar exatamente naquilo que eu tenho controle. E quando eu invisto com foco em análise fundamentalista, eu não tenho controle sobre o preço que eu vou vender uma ação. Porque eu não sei para onde vai o preço. Eu acredito que o preço vai subir ou vai cair. Mas a única coisa que eu tenho controle é sobre o preço de compra. O quanto eu vou pagar para investir em uma determinada ação. Nisso eu tenho controle, na verdade disso eu tenho controle. Do preço de venda eu não tenho controle absolutamente nenhum. Só que quando eu invisto conforme análise fundamentalista, eu vou lá investigar os fundamentos, os indicadores. O que me evidencia que aquilo está barato ou que está caro. E isso me dá uma margem de segurança para investir muito maior. Gente, aqui foram 10 motivos que eu mostrei para vocês, pelos quais eu acredito sim que a análise fundamentalista é muito superior à análise técnica, com base em tudo que eu já pratiquei, porque eu já tive dos dois lados da moeda e hoje o que eu foco é no fundamento e no longo prazo, porque eu sei que isso traz muito mais frutos do que eu ficar tentando especular com base no curto prazo, certo? Então, agora que eu pergunto para ti, te deixo uma pergunta, qual o tipo de análise que tu usa? Tu que chegou até aqui comigo, até esse momento, qual o tipo de análise que tu usa? Tu investe em ações conforme análise técnica ou análise fundamentalista? Ou se tu ainda não investe, em qual tipo de análise tu estava pensando em fazer? E agora, depois de assistir isso, qual tipo de análise tu pensa em fazer agora que tu tem mais informações e aprendeu muito mais coisas relacionadas a esses tipos de análise? E me conta, tu já experimentou outras maneiras de investir, outros tipos de análise? Me conta as experiências, deixa nos comentários aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer de ver isso e quem sabe surge algum tema que a gente pode fazer uma aula ao vivo especificamente sobre isso. E lembra, se tu tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se tu gostaria de aprender algo que até hoje ninguém conseguiu te ensinar, te explicar certinho, deixa aqui embaixo nos comentários que quem sabe eu respondo a tua pergunta ou se for um assunto mais extenso, mais complexo, a gente pode fazer uma aula ao vivo especialmente dedicada a essa tua pergunta. Certo? Combinado? Então se tu curtiu essa aula, deixa teu like aqui embaixo, compartilhe com aquelas pessoas que estão na dúvida entre qual é o melhor método de análise de investimentos, de análise do investimento em ações. Quem sabe essas pessoas estão fazendo as coisas da maneira errada, estão se privando de tempo para ficar correndo atrás de ter lucro, estão olhando só a especulação de curto prazo, coisas que elas não controlam, estão pagando muito mais taxas, muito mais impostos e tu pode ajudar essas pessoas. Então deixa o teu like, isso para quê? Para o YouTube entender que esse assunto foi relevante, que tu gostou desse vídeo, dessa aula e se tu realmente gostou, porque o YouTube ele distribui para mais pessoas e tu mesmo compartilha para outras pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo para fazer melhores escolhas, para tomarem melhores decisões. Certo, gente? Um grande abraço e até mais.